Então, assim, porque a gente queria que o plano crescesse. E a gente viu que clínica era um negócio que dava muito dinheiro. Se você souber trabalhar, se você tiver um bom centro de custo e tal, porra, a minha clínica vai dar ali 80 mil, 100 mil de lucro, fora os prolabores, fora tudo aquilo que a gente tira. Então, eu estava ganhando R$ 1.500 lá atrás, e agora na maturidade da minha clínica, que a gente tem 5 anos de clínica, eu sei lá, tiro 40 conto, 30 conto na clínica, né? Fora prolabore. Isso então, tá falando já deu um salto. Isso você está falando de uma clínica, ou eu acho que você falou que tem algumas clínicas, né? Isso. Eu tô falando dessa principal, dessa maior. Da principal. Da maior. Tá bem, hein, Rafael? Tô bem. Este podcast é promovido pela Tenex, plataforma de crescimento para planos recorrentes. Com várias funcionalidades, a Tenex oferece uma série de soluções pensadas para o desenvolvimento dos negócios. São recursos para a automação dos processos de vendas e cobranças, além de uma rede com diversos parceiros para agregar mais valor aos planos. Conheça melhor a nossa plataforma com um teste gratuito de 7 dias e leve a Tenex para a operação do seu plano. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um bate-papo por aqui. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Felipe Baguete, cofundador e CEO da Tenex, e estou sempre recebendo um convidado especial para falar sobre empreendedorismo, negócios e crescimento. Tudo para inspirar você na sua própria jornada à frente da sua empresa. Hoje estamos recebendo um convidado que encontrou na diversidade uma oportunidade para levar o seu negócio a um outro patamar. O convidado de hoje é Rafael Castilho, empreendedor do Plano Vida lá em Rondonópolis. Ele é formado em Administração e Direito e depois de assumir a gestão do Plano Vida, que era administrado por seus pais, fez uma revolução no negócio e empreendeu a Medic Mais, franqueadora de clínicas médicas que cresceu para mais de 100 unidades. Rafael, seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado o convite e me conta um pouquinho como é que você está. Fala Felipe, fala turminha, tudo bem com vocês? Bem, primeiramente, eu me sinto muito honrado pelo convite, né, de estar aqui contribuindo com todo esse ecossistema de vocês, todas as pessoas que eles seguem, ouvem, e se eu puder contribuir com vocês com o crescimento aí pela jornada, pela história, vai ser um prazer inigualável. Muito obrigado. Obrigado por estar aqui. Rafael, começa se apresentando um pouquinho para quem ainda não te conhece. Quem é o Rafael? Como é que você se considera em termos de perfil, personalidade? Conta um pouquinho da tua história para gente. Vamos lá, meu nome é Rafael Castilho, primeira profissão agora, né, atual e mais importante, pai do Raul, pai do Thomas, marido da Gabriela, sagitariano, com todo esse entusiasmo, inovação, energia. Aventureiro, vendedor, me considero um vendedor, né, e um comprador de horas. Também gosto de colocar esse título porque faz toda a diferença quando você consegue entender o quanto custa a sua hora e o que você pode fazer para melhorar o seu tempo com a sua vida, né? O Rafael Castilho é essa pessoa, como você falou, aventureiro, inovador. Gosto de dar os meus saltos de fé, mas sempre pensando, né, nas maneiras que realmente possa ser com risco calculado, né? Aquele risco que a gente consegue tomar e ter um objetivo que realmente mexe com a gente, que faz a diferença, que você vai trazer um impacto não só para você, mas para as demais pessoas que te acompanham. É algo que seja massa. Me conta um pouquinho como é que começa a tua história. Você consegue conectar com tua história profissional? Para contar a história, assim, realmente a gente tem que voltar nos primórdios, né? Na minha infância, porque eu tenho um pai e uma mãe que para mim são os meus heróis. Eu digo, né? Tem várias postagens que eu coloco eles como heróis sem capas. São empreendedores natos, né? Conseguiram tudo ali sem muito estudo, sem muita informação. Hoje está tudo muito fácil a gente buscar essas informações através das redes sociais, desses meios de comunicação. Até mesmo livros, né, que talvez seja até mais difícil do que isso aqui que a gente está fazendo.
condensar tudo em 1, 2, 3 horas, meia hora, 40 minutos e aprender. Meus pais têm ali a 5ª série, né? E construíram realmente tudo no braço e na intuição. Essa questão da intuição eu herdei deles, né? Esse cheiro, esse faro para a oportunidade. E também peguei esse exemplo de vê-los, essa construção que eles tiveram desde o começo. A gente foi muito, quando eu digo muito pobre, realmente, a gente foi muito pobre. Pobre da gente ter que comer por 60 dias ali, abóbora e ovo, era o que a gente tinha. Pobre de eu ver amigos mais próximos dos meus pais ali, doando cesta básica para eles, né? E então ali, quando eu tinha ali os meus 7, 8 anos, a gente morava em zona rural. Então eu tocava gado ali de bicicletinha, junto com meu primo, que hoje trabalha aqui também na funerária. Vendia limão. Então meu pai tinha um pomar ali, eu pegava aqueles limões ali com 7, 8 anos e vendia ali para padarias, para mercearias ali na cidade, porque meu pai era leiteiro. Então eu aproveitava essa carona para fazer esses dinheiros ali, né? Esse dinheirinho inicial ali da minha vida. E aí eu corto isso, vou para os 12 anos de idade, porque aos 12 anos de idade, em 1998, os meus pais, eles participaram de uma licitação e conseguiram a aprovação no município, de todas as outras concorrentes que ali tinham, de ter uma funerária nessa cidade de Rondonópolis, do qual a gente está até hoje, né? De onde veio essa ideia de funerária? De funerária. Foi bem assim, por acaso mesmo, assim, coisas da vida ligando pessoas, né? Porque a gente não tinha nada a ver com isso, trabalhava... Meu pai foi leiteiro, foi açougueiro, minha mãe, com o resto do leite, fazia Danone ali, do que sobrava, também costurava de madrugada para fazer renda. E além de todas essas funções e atribuições do dia deles, eles sempre foram pessoas que trabalharam em prol da sociedade, em ações sociais, estavam em movimentos onde tinha crianças carentes, onde tinha alguma coisa assim, sopa para pessoas que trabalham na rua. E eles sempre participaram muito ativamente disso, né, ao longo desse tempo. E aí, uma pessoa que na época era o prefeito da cidade, chegou nos meus pais e falaram assim: vocês são pessoas muito boas, vocês são pessoas que merecem oportunidades melhores, vai ter uma oportunidade de abrir licitação aqui no nosso município, eu gostaria muito que vocês participassem, porque vocês vão cuidar de algo, né, que realmente merece atenção, vocês têm um coração para trabalhar com isso. E eu gostaria muito que vocês participassem disso. E aí a gente, né, meus pais foram participar no começo com um pouco de receio, né, porque para eles também era tudo muito novo. Minha mãe não queria trabalhar com isso, meu Deus, trabalhar com os mortos. E no meio daquela, sei lá, tinham mais de 20 funerárias concorrendo, e eles sempre dentro da justeza ali, da papelada, dentro dos processos, eles conseguiram ficar entre as 3. Então ficou a pioneira da cidade, a que já tinha, né, sei lá, 30 anos aqui na cidade. E entrou mais 2, no caso a nossa e a do meu sócio, que é meu concorrente ainda, né, o Lucas. Ficou nós 3 e até hoje tá as 3 funerárias aqui na cidade de Rondonópolis. Nesse momento, eles arriscaram tudo. Então, mais uma vez, esse salto de fé, né, de você se jogar em situações ali sem saber se aquilo realmente é palpável, tangível. Então eles venderam tudo, eles venderam o tratorzinho, as vaquinhas, o pedaço de terra, tudo que eles tinham, que era pouco, para construir a funerária. E aí... Nessa época, vocês moravam na zona rural e aí mudaram para a cidade. A gente tinha uma casinha ali na cidade, né, num bairro que a cidade estava crescendo, então tinha um bairro que era novo na cidade, a gente estava nesse bairro. E aí vendemos e entramos na funerária. E aí a gente começou a morar na funerária. Então, assim, o meu quarto, ele sempre foi no fundo da onde fazia a higienização dos corpos, né? A frente da porta do meu quarto era o depósito de urnas, né? Então, assim, essa foi a minha realidade. 12 anos de idade, eu morria de medo. Eu sonhava com
com aqueles pessoas falecidas com algodão no nariz e tudo mais, né? Naquela época era a tecnologia que tinha. E meu pai, cara, ele sempre foi muito matuto, um cara com muita sabedoria, porque a experiência da vida trouxe essa sabedoria para ele, mas muito matuto, bruto, ignorante. Então, e ele sabia que aquilo dali era a única chance que ele tinha. E aí não tinha dinheiro para ter funcionários, os funcionários eram a gente. Então você imagina eu com 12 anos de idade indo ter que fazer higienização de um corpo ali, de um óbito. E aí eu com medo, com aquela frescura de colocar a mão, de fazer... Meu pai, põe a mão aqui, rapaz, esse aqui é o seu ganha-pão. É esse aqui que vai fazer você ter uma vida melhor. E foi através dessas experiências um pouco traumáticas que as coisas foram acontecendo, foram fluindo. Hoje, né, o nosso padrão de vida sei lá, não dá nem para explicar. A vida que a gente tem hoje... comparando a vida que a gente tinha lá atrás, com o passar do tempo ali, já logo nos primeiros anos de funerária, esse padrão de vida já foi mudando. A minha irmã mais nova, né, 4 anos mais nova que eu, já teve a oportunidade de estar em escola particular e tudo mais. Então, assim, a gente foi sentindo e vendo essas mudanças que esse cenário poderia trazer pra gente. Tenho muito orgulho deles nessa jornada. Posso dizer que eles construíram algo realmente único, genuíno, com o DNA deles. E eles passaram isso pra gente, mostrando que dava para fazer, se arriscando e acreditando naquilo que podia. Foram crescendo conforme realmente o salto da perna dava essa condução, mas sempre buscando isso. E por mais que eles tenham pouco estudo, por exemplo, meu pai foi um dos primeiros alunos, se eu não me engano, da primeira ou da segunda turma do curso de tanatopraxia, né, que teve no Brasil, que foi feito lá em Botucatu. E aí no Mato Grosso, a nossa funerária foi a primeira que tinha esse tipo de tecnologia, vamos dizer assim, para perpetuação, para conservação, né, do óbito ali, para ter um velório mais digno, para ter uma despedida ali, realmente uma homenagem para aquelas pessoas ali de uma maneira muito mais de qualidade, vamos dizer assim, né? Então, assim, eu tenho muito orgulho da história deles e o que eles construíram e o que eles fizeram. E aí, esse reflexo, até conversando com você, buscando um pouco dessas memórias, faz a gente enxergar tudo que a gente está fazendo aqui é dessa centelha deles aí. Qual o tamanho de Rondonópolis? Só para dar uma perspectiva para a gente. Rondonópolis, quando a gente começou, ela estava mais ou menos ali com uns 110 a 120 mil habitantes. Hoje, Rondonópolis, ela, pelo censo, ela está entre 280 a 300 mil habitantes. É uma cidade na região sul do Mato Grosso. A gente está próximo à divisa de Mato Grosso do Sul, próximo de Goiás, né? A gente está bem centralizado aqui e a gente está a 225 quilômetros aqui da capital, que é Cuiabá. Então, foi um negócio... Começou numa cidade pequena, né? E você conseguiu... Seus pais, inicialmente, né, conseguiram crescer esse negócio para mudar o padrão de vida de vocês. Depois, aí acho que a gente vai começar a conectar mais na tua história mais individual, né? Que aí já tomou uma proporção muito maior, né? Exatamente. Me conta um pouquinho de como foi essa conexão aí da história dos teus pais, do negócio dos teus pais com a tua história. Show, vamos lá, né? Sempre estive ali do ladinho deles, trabalhando, então trabalhei ali desde os 12 anos em todos os setores da funerária, pude aprender, fazer, executar, mas eu sempre fui um cara muito rebelde, sabe? Eu aproveitei bem ali da minha juventude, da minha vida, naquilo que eu poderia, né, fazer. E isso gerava um tanto quanto uma sensação de desconfiança dos meus pais. Eles não confiavam que aquela pessoa poderia ser capaz de gerir, de ter responsabilidades e tudo mais, né? E isso eu já estava ali, já tinha acima dos 20 anos, né? Quando eu até fui visitar
algumas imersões em São Paulo e eu vendo CEOs ali de 19, de 20 anos, aí eu vi realmente o tempo que eu perdi. Mas tudo bem, né? Tudo é dentro do tempo que a gente faz e que Deus coloca no caminho. Então eu sempre estive ali do ladinho deles. Eu acho que talvez algumas pessoas que têm empresa familiar vão entender o que eu estou falando, dessa questão da sucessão, dos pais passarem o bastão, de não gerar essa confiança o suficiente, de eles não acreditarem, de realmente serem centralizadores e falarem assim, não, aqui é do meu jeito, é assim, 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 porque até as outras gerações elas vão trazer tendências, inovações, mudanças, pensamentos que talvez a primeira geração ou a geração anterior não consegue acompanhar e tem um pouco de medo, né? Gera resistência à mudança. Você começou o podcast falando, né, que de uma adversidade trouxe oportunidades. Eu sou um cara que eu sempre gostei muito de problemas. Eu acredito que é através dos problemas que todas as coisas acontecem. Se você não tiver problema para resolver, você não é uma pessoa útil. Geralmente, dentro dos problemas é que se encontram as grandes oportunidades, é onde está o growth ali, onde está a zona de crescimento. Quando você resolve um problema, geralmente você abre mais 2, 3 portas de problemas maiores, porque você resolveu um e aí é uma escala, você vai escalando o seu negócio, vendo outras possibilidades, né? Então, naquele momento, era 2016 para 2017, entrou um plano aqui na nossa cidade com um efeito pirâmide, muito parecido com que uma empresa que passou aqui, passou também em algumas regiões do Brasil, chamada Telex Free, que ela pegava, juntava uma galera, pegava o dinheiro e ia embora. A gente já sabia disso. Tô lembrando que foi na época das pirâmides, né? Em Recife teve a Telex Free, mas teve várias outras e muita gente perdeu dinheiro, né? Muita gente perdeu. Aqui gente perdeu casa, terreno, imóvel, dinheiro. Muita gente perdeu dinheiro. Tanto é que hoje a lei nossa municipal do nosso plano faz com que, para que outras pessoas também tenham planos aqui que possam vender auxílio funeral, ela tem que ter uma estrutura mais solidificada para não ser aquelas pessoas que vêm com uma malinha preta, vende terreno na lua, vende o sonho e vai embora com o dinheiro das pessoas. Então, assim, querendo ou não, a gente garante, entre aspas, com uma lei que a gente construiu politicamente junto com eles aqui, construir uma 4 mãos, uma possibilidade de sermos responsáveis pelos atos que a gente faz, estarmos aqui e a gente tomar esse risco da responsabilidade, mas também não deixar com que aventureiros quaisquer entrem aqui na cidade e façam qualquer coisa. Então, a pessoa que realmente quer fazer, quer ser um concorrente, quer trabalhar aqui na nossa cidade, tá tudo bem, o sol nasceu para todo mundo, ele tem que realmente trazer garantias aqui para a população, né, para a cidade. Mas aí, voltando à nossa história, entrou esse plano e esse plano começou a crescer aqui dentro da cidade sem que todos os outros donos, né, sem que todas as outras pessoas que trabalham aqui, né, os outros proprietários das funerárias, que são os meus concorrentes, inclusive meus pais também, percebessem que estava crescendo. A gente andando na rua, aí começava a ver carro adesivado, alguma coisa, comecei a chamar atenção, né? Falei, pai, mãe, vi isso aqui e tal. Ah, não deram bola, sabe? Não estavam preocupados. Por quê? Porque, querendo ou não, tinha um certo tipo de estrutura, já tinha um certo tipo de números de associados, eles viram que eles, sei lá, 2017 a gente tinha o quê? Só 20 anos? Um adendo? Uma dúvida. Primeiro vocês começaram a funerária e imagino que passaram um tempo só com a funerária e depois montaram um plano funeral. Não, foi logo na sequência, imediato. tipo 7 meses, 8 meses, Tá. Funerária plano. Só que aí minha mãe construiu esse nome, Plano Vida, ela teve uma intuição, porque todo mundo chamava PAF, Plano de Assistência Familiar Rondonópolis, Plano de Assistência Familiar Funerária Perpétuo Socorro, Plano de Assistência Familiar Funerária São José. Ela não queria que o nome fosse igual, né? Então eu queria me destacar, já pensando nisso, né? Tenho muito orgulho da minha velhinha, né? Já pensando como se destacar, como ser única. E ela teve uma intuição, falar assim, cara, eu vou chamar Plano Vida. E aí, com toda
as suas dificuldades, né? Vamos registrar essa marca, como que faz para registrar essa marca? Procurou um contador para fazer esse registro, para fazer esse domínio, e até hoje a gente tem esse registro da marca. Graças a ela eu vou conseguir agora dar capilaridade para isso, porque a principal coisa, ou a mais importante delas, que é o domínio, né? O registro da marca tá eficiente, tá ok. Então eles começaram lá e aí trouxeram, né? Em 2017 aconteceu isso. Então a gente tinha 20 anos. Eles não acreditaram muito nesses concorrentes, porque, demorou 20 anos pra gente, sei lá, ter 2.000 titulares. Você acha que esses caras aí vão começar um negócio e vão fazer o que a gente fez? A gente demorou 20 anos pra isso. Aí eles foram a primeira narigada que eles deram na parede, né? Porque por mais que eles já tiveram sofrido com todas as coisas, entrou um concorrente que realmente ameaçaram eles. Por quê? A gente sabe que o índice de morte, ele decorre pela sinistralidade, pela porcentagem de sinistralidade. Quando aquela sinistralidade, né? Quando aquela porcentagem, o volume de pessoas em óbito é muito grande, existem duas situações. Ou o índice está um pouco apurado, um pouco a mais, está morrendo mais do que o índice normal de pessoas, e aí precisa fazer esse atendimento. Ou a outra opção, que é, eles têm um volume, uma massa muito grande já de pessoas, e esse índice de sinistralidade é igual ao nosso, só que eles têm um volume maior. E realmente a gente atentou pela segunda opção. Esse pessoal já vendeu bastante plano, alastrou dentro da nossa cidade, e agora está morrendo pessoas, está falecendo pessoas quase todos os dias e vindo procurar a funerária com cartãozinho. Nesse momento, eles sofreram um baque ali, se sentiram ameaçados. E aí o Rafael estava fazendo coroa de flor, eu ganhava, sei lá, R$1.500 por mês, fazendo coroa de flor, escutando eles conversando ali, né, próximo a mim ali. E aí eu escutando, falei assim, olha, eu consigo resolver esse problema. Esse problema eu sei o que fazer para diminuir ou para chegar a estancar eles. Se vocês me derem a oportunidade, eu faço isso. Foi a primeira vez que meu pai me olhou e falou assim, beleza, a gente vai te passar essa demanda então. E aí me passaram, eu fiz algumas exigências de autonomia que eu não queria, né, que eu queria fazer as coisas do meu jeito, aquilo que eu tivesse que fazer de mudança, poderia fazer, por isso que eu queria sentar, criar um budget, o que eu posso fazer, quanto eu posso fazer, quanto que vai ter disponível mensal para que eu possa trabalhar e fazer essa produção. Nesse momento a gente começou essa construção desse novo plano vida, porque a minha empresa, assim como inúmeras delas, estão fora da internet. Naquele momento a gente estava fora da internet e até hoje, em 2023, tem muitas empresas que estão fora da internet. A gente não tinha site, a gente não tinha, na época ali, era mais forte o Facebook, né? A gente não tinha nenhum meio de comunicação. Qual ano que isso aconteceu? Isso era 2016. Desse concorrente? Esse era 2016 para 2017. Tá. Então, em 2017, realmente aí eu entrei com força e aí fui fazer essa construção, fazer esse rebranding da marca. A nossa marca não tinha essa logo, não era assim, era uma outra marca, uma marca mais antiga. Aí nós contratamos, né, a nossa primeira agência de marketing. Inclusive, nós também fomos o primeiro cliente dessa agência de marketing. Então, foi uma construção bem legal de ambas as histórias. E, ao mesmo tempo, eu comecei a construir isso da minha empresa, ver qual era a fragilidade do outro plano, de que forma que ele estava inserido, né? Aí numa questão realmente administrativa, esse cara ele tinha CNPJ, ele tinha alvará, ele poderia funcionar, ele estava atendendo todas as regras que ele realmente prometia. E aí eu comecei a procurar promotoria pública, vereador, prefeitura, vigilância sanitária, eu comecei a dar trabalho para ele, né? Realmente dar trabalho para ele. E ao mesmo tempo, a maioria das funerárias que eu conheço sempre estavam em pé de guerra um com o outro. Se respeitavam, tem gente que não se respeita, mas aqui a gente se respeitava, mas era cada um no seu quadrado. Meio que faroeste, né? Você é grande, eu também sou, você não mexe comigo, eu não mexo com você. Eu vejo muito como zona de garimpo, né? Aquela questão de respeito.
E aí eu tive a intuição, foi a minha primeira intuição assim, que foi contra o que os meus pais pensavam, de eu chamar as pessoas para se aproximar. E aí meus pais acreditavam assim, não faça isso, porque você vai passar vulnerabilidade nossa, vai passar segredo nosso, e você vai dar o calcanhar de Aquiles para eles, né? E eles são ainda nossos concorrentes. E eu, não, pai, a gente não pode pensar assim, a gente tem que pensar em unidade. Se eles pensarem assim, quem vai quebrar primeiro é eles, porque eu já estou trabalhando. Então, assim, a gente precisa se unir. Foi a primeira vez daí que eu consegui chamar essa turma de funerária, fazer uma conversa e falar assim, nós somos concorrentes, mas nós precisamos trabalhar juntos. Porque esse peixe, ele ainda é pequeno, mas vai vir peixes muito maiores. E nós somos sardinhas. Então vai vir e vai engolir a gente. Vai vir um tubarão e vai engolir a gente. Se a gente não trabalhar junto, para que a gente possa construir algo junto, para ser grande e ameaçar também quem vem de fora, a gente vai ser engolido um a um. E eles toparam a ideia, né? E aí eu fui crescendo essa ideia também, porque aí eu comecei a fazer parcerias na questão de saúde. Porque eu estava vendo que o nosso plano era um plano de assistência funeral e eu comecei a enxergar um pouco esse 360, um pouco mais do que o cliente realmente precisava. E comecei a ir atrás de saúde. Quando eu comecei atrás de saúde, que eu ia conversar, por exemplo, com você, Felipe, você é dono de uma clínica de raio-x, sei lá. Eu ia lá barganhar com você, mas a minha barganha ela não era tamanha. Por quê? Porque eu ainda não tinha um número de vidas suficiente. Se eu juntasse as 3 funerárias aqui, ela dava um número legal, mas ainda não dava uma expressão. Foi quando eu peguei a região sul do Mato Grosso, eu peguei todas as cidadezinhas, todas as funerárias, e a gente começou a fazer reuniões rotineiras com eles. E aí eu falei de tudo que estava acontecendo, falei, se a gente não estancar aqui em Rondonópolis, eles estão comendo o miolo, eles vão para a borda, eles vão chegar na cidade de vocês, então a gente precisa matar aqui para nem chegar aí. Vamos trabalhar junto, vamos começar a construir isso, vamos, que eu vou conseguir, porque as pessoas que são associadas de vocês aí nessas cidades menores vão vir para cá buscar saúde. Então quando eu falar no nosso nome, vai falar no nome de vocês. Aí começou a dar peso, porque aí eu chegava na clínica do Felipe e falava assim, parceiro, eu quero o seu raio-x para mim a R$45. Ah, não, eu vou trazer 100 mil vidas para cá. Eu vou trazer, todas as pessoas serão canalizadas para cá, não para sua empresa concorrente. Só que para que eu possa trazer essas 100 mil vidas, essas 150 mil vidas aqui, eu preciso do valor X. E aí começou a dar esse efeito legal, esse efeito bacana. A gente conseguiu realmente, enquanto isso, ir trabalhar isso, freando esse outro plano, que era o pirâmide. Eu comecei a trabalhar as parcerias comerciais no meu plano, então eu comecei a trabalhar essas vantagens, né? Cinema, 50% de desconto, faculdade, 50% de desconto, escola de inglês, escola, gás de cozinha. Eu comecei a trabalhar isso. Então, assim, quando era saúde, eu fazia para todas as funerárias. Quando era só comercial, eu fazia só para minha, só para o meu plano. E isso começou a chamar a atenção do concorrente meu, que é o Celso, que é o pai do Lucas, que andava comigo contra esse outro plano pirâmide. Então, todo dia a gente ia fazer alguma coisa à tarde ou de manhã. A gente andava junto no mesmo carro, a gente ia conversando. E ele começou a ver que ele não conseguiria me acompanhar nessa jornada, que ele falou assim, esse menino tá crescendo só desse lado aqui, ele vai crescer, eu vou ficar para trás. Foi quando ele trouxe o Lucas. Aí ele apresentou o Lucas, que é o filho dele, e o Lucas começou a fazer também essas mesmas ações que eu fazia comercial para o plano dele. A gente começou a caminhar junto, a gente começou a trazer pessoas, aí a gente tinha essas reuniões periódicas de todas as funerárias e os nossos principais fornecedores para a gente criar estratégias de funil de venda para todos, para que a gente pudesse canalizar e realmente fazer com que o cliente sentisse esse atendimento, essa redução de custo ali para que ele pudesse trazer economia. Só que aí, Felipe, nós descobrimos que, por exemplo, toda vez que a gente tinha uma ação, por exemplo, que eu embargava, que eu lacrava, a vigilância sanitária ia lá e fechava o negócio do plano pirâmide. No outro dia ela estava aberta porque ela conseguia alguma liminar, ela conseguia algum tipo de defesa, algum manifesto. E eu senti assim, cara, parece que essa pessoa já está sempre pronta, essa pessoa sempre que a gente faz alguma coisa, no outro dia ela já está calçada, parece que ela já até sabe o que a gente vai fazer. A gente descobriu, inclusive ela é madrinha de casamento
do irmão do meu sócio, que trabalha conosco hoje também, que é meu sócio na clínica, que aquela pessoa que a gente trouxe para nossa reunião para fazer parceria na parte médica, para dar desconto na parte médica para os nossos associados, ela era dona desse plano pirâmide. Ela que era a proprietária do plano. E ela participava das nossas reuniões, ela sabia, ela ouvia tudo. Então, inclusive, como que a gente ia fazer para fechar o concorrente, como que... Então, assim, ela sempre estava pronta. A gente tinha um traidor, né, um Judas, ali nas nossas reuniões estratégicas. Era espiã. Era espiã. E ela sabia exatamente que estava precisando manter o sigilo, né? Então ela fingia ali que nada estava acontecendo. E aí eu peguei e eu fiquei muito assustado. Porque aí eu comecei a perceber que, por exemplo, assim, eu estava vendendo muito plano. Só que o meu faturamento não subia. E aí eu achava isso estranho. Eu falava, cara, mas poxa, se eu vendo muito plano, será que a vazão também, o meu turnover, não, meu churn, a minha saída, ele tá tão grande assim? E aí eu fui pesquisar, né? Que aí realmente foi quando eu entrei mais nessa questão de ser gestor, de acompanhar indicador de performance, de entender mais, porque eu era só um menino que estava fazendo as coisas, muito leviano, não tinha experiência nenhuma, tinha intuição, não tinha gestão, não tinha nada, só a vontade mesmo. Quando eu falei para as meninas pesquisarem o nosso ano de 2017, praticamente 70% a 80% dos meus planos de 2017 estavam inadimplentes comigo. E aí começou a vir pessoas aqui, de pessoas mais antigas, que estavam desde 2002, 2003, 2005. Pessoas que talvez para sair do plano, como ele já está fidelizado, ele não sai por qualquer coisa. Tem que acontecer alguma coisa muito importante para ele realmente te abandonar. Essas pessoas começaram a vir aqui no plano, na sede, que era uma sede antiga também, a gente reestruturou tudo, ficou bem mais bonito, bem mais moderno. As pessoas começaram a vir aqui e falar assim, vocês vão fechar? É que eu fui lá na clínica fulano de tal, que era a clínica dela, e a pessoa me chamou para dentro de uma salinha e me apresentou o plano tal, falando que vocês estão fechando, vocês estão falindo. Aí foi desesperador. E aí o plano tal era o plano pirâmide. Era o plano pirâmide. E aí foi desesperador, porque assim, a gente fez toda uma corrente, e eu me senti responsável por isso, porque eu juntei todas as funerárias, eu juntei todo mundo para dar aquilo que é mais importante dele, que é a sua carteira, que é os seus clientes, que é a sua previsibilidade, é o ouro da funerária, na mão de pessoas, vamos dizer aí a palavra, bandidas, né? Então, assim, a gente confiou numa pessoa e aí eu tava mandando o cordeirinho na boca do leão. E o que acontece? Por eu fazer esse movimento, a gente conseguiu movimentar essa carteira e fazer com que esse movimento realmente acontecesse, das pessoas utilizarem essa frente, que era a frente de saúde. Foi um momento assim bem... que até esses dias para trás, conversando aí, né, com a sua equipe, me perguntou qual foram os PowerPoints, assim, né, qual foi os momentos assim, de mais desafiador. Eu até mencionei que esse foi um dos momentos, porque eu fui muito cobrado por ter colocado a pessoa errada dentro do jogo, cobrado pelas outras funerárias de ter tomado uma decisão errada, cobrado pelo meu pai, que para mim era o meu herói, e assim, meu pai é como se fosse um semideus. Quando ele me olha, ele me deixa até constrangido. Então, assim, quando ele falou, cara, que você deu um passo muito em falso aqui, você tem noção que você pode quebrar tudo que a gente construiu, voltar lá para abóbora e ovo? Naquele momento eu tive alguns momentos que eu chorei sozinho, que eu fiquei com medo realmente de ter tomado uma decisão errada. Mas aí vem a questão da oportunidade, da adversidade, né? A gente achava, Felipe, que para montar um negócio como o nosso, de clínica, a gente teria que montar um hospital. E para montar um hospital, poxa, quanto que é? 10 milhões, 7 milhões, 8 milhões? E a gente jamais ia ter esse dinheiro para montar. Foi quando esse meu concorrente, que era o meu irmãozinho na época, né, o Lucas, digitou, achou, sei lá, como um patrocinado, um modelo de clínica. 300 mil reais, monte a sua clínica, tal. Médico, odonto e exames.
Aí eu falei, caraca, o Lucas me ligou, onde você tá? Falei, tô no plano, posso ir aí te mostrar um negócio? Pode. Aí eu, caraca, bicho, 100 mil pra cada funerária, não monta um negócio? Monta. Falei, cara, vamos fazer isso? Vamos. E aí a gente montou a nossa unidade Magic Mais. E aí a gente começou um trabalho formiguinha. Por exemplo, para a gente construir, a gente não pegou um móvel pronto, foi um erro nosso, né? A gente estava muito barriga verde ainda nesse cenário. A gente meio que construiu, né? Então demorou essa construção acontecer talvez uns 8 meses para que a clínica pudesse estar pronta. Em vez de pegar um ponto mais pronto, tal, com 3, 4 meses ali, fazer o negócio acontecer. Mas dentro dos 7 meses, Felipe, algo que eu considero assim, que eu sou bom é de ideias e de marketing e de ação. A gente começou, irmão. Marketing. Trabalhar a nossa carteira, trabalhar os associados, trabalhar que a gente ia trazer isso. Isso trouxe um volume maior de vendas. Aí foi quando eu também reestruturei aqui o plano. Aí eu trouxe também a Ellen Gazzaroli pro plano, porque eu falei assim, cara, eu vou surfar essa onda aqui também. Porque por mais que a gente ia ser sócio na clínica, nós éramos concorrentes nos planos. E aí eu trouxe uma personalidade nacional e o povo veio tirar foto aqui na frente. As coisas começaram a acontecer. E, cara, deu certo. Quando a gente abriu a porta da nossa clínica, eu tinha agenda lotada para um mês. E as coisas foram fluindo. Primeiro mês, o nosso faturamento... O faturamento da rede, na época, a rede da Magic Mais, ela tinha mais ou menos 25, 26 unidades. Quando a pessoa inaugurava, a expectativa de faturamento era de 60 mil, de 20 mil, de 30 mil. Nós faturamos no primeiro mês 80, na inauguração. Primeiro mês, 31 de outubro de 2018, 80 mil. No segundo mês, novembro, a gente foi para... Não, aí é novembro, porque é 31 de outubro. Então, novembro, 80. Dezembro, a gente foi para 170. E aí, Felipe, no ramo de saúde, um pedaço de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro é a vaca magra da saúde. Não funciona. Sei bem. E a gente cresceu nesses meses. Enquanto todo mundo estava recuando, a gente estava lá 160. Janeiro, 200 e pouco. Eu estava de férias no voo da minha esposa. Lembro, me ligaram, telefone de São Paulo. Eu fui assim para a sacada, lembro da imagem, atendi, alô. Era o gerente comercial da rede Magic Mais, que tinha ali suas 25, 26 unidades. Aí ele perguntou para mim, você tá lavando dinheiro? Aí eu falei, não, claro que não, você tá maluco? Não mexo com nada ilícito, não. Aí ele falou assim, o que vocês estão fazendo? Aí eu falei, trabalhando. Tá, trabalhando eu sei que vocês estão, mas de que forma? Aí eu falei, cara, a gente descobriu um negócio dentro do negócio. A gente tá vendo que a gente tem um ecossistema e que esse ecossistema ele consegue se retroalimentar, fazer ele crescer. Aí ele falou, você tem interesse de ser master franqueado? Aí eu falei, eu tenho, o que é isso? Aí ele explicou mais ou menos que master franqueado era a gente ser sócio regional do Centro-Oeste, que a gente ia ter que pagar um valor para ser esse master franqueado, para a gente ter 30% dessa região. E aí eu falei que topava, mas só se o Lucas estivesse comigo, se ele pudesse ser meu sócio, porque o master franqueado ele só ia como uma pessoa, um indivíduo. Eles abriram exceção, conseguimos. E aí a gente começou a construir uma história dentro da Magic Mais. Foi quando eu saí da funerária do plano e me imergi dentro dessa marca Magic Mais. Antes de a gente entrar nessa próxima etapa aí da tua jornada, queria só tirar algumas dúvidas. Esse plano pirâmide começou a surgir na cidade, era 2017. 2017. E aí... Tudo que você contou aconteceu entre 2017 e 2018. E 2018 foi quando você conseguiu botar a clínica para rodar em novembro. Então foi coisa de 1 ano e meio aí para tudo isso acontecer. A minha vida se transformou em 5 anos. 5 anos, assim, se eu olhar para trás, eu não conheço mais aquela pessoa. Vamos supor assim, não existe mais aquela pessoa.
Então, até 2017, você estava fazendo coroa de flores. Coroa de flores. Ganhando R$1.500. Ganhando R$1.500. 2018, você já estava... Fim de 2018 já estava com a clínica, né? 33%, que aí meus pais, eles fizeram assim, cada funerária daqui da minha cidade entrou na clínica com 33%. Então, a minha funerária era 33%, eu era o dono. A Perpétuo Socorro tinha 33%, eles tinham os sócios deles lá, que é o Lucas, inclusive, tinha uma parte. E a São José, a funerária São José, tinha mais 33%. Os meus pais falaram assim, ó, Rafael, isso aqui a gente vai dar para você. O que o pai e a mãe tá dando para você aqui, eu não vou te dar mais nada, nunca mais. Eu não vou te dar carro, eu não vou te dar moto, eu não vou te dar nada. Agora você está começando a sua construção. Então, assim, é disso aqui que você vai tirar a sua renda, é o que você vai viver. Eu agradeci, falei, então tá bom, deixa que eu vou abraçar isso. E aí a gente começou a construir isso. Quando a gente começou a construir isso, lógico que tá tudo muito linkado, o plano começou a crescer, a clínica começou a crescer, e aí foi essa questão do Master Franqueado. Quando eu me tornei Master Franqueado, a gente foi lá, fez um curso, tudo mais, sobre Master Franquia, mas eu via que os POPs, né, os processos da Magic Mais eram muito mais voltados para realmente parte técnica, processo. Quem que você tem que contratar? Como que você vai contratar? Recepcionista, tem que ter 25 anos, tem que ser uma mulher, tem que ser assim. Mas nada sobre venda, nada sobre crescimento. Beleza, eu contrato, mas o que eu vou fazer? Agora, como que eu tenho cliente? Agora, como que eu faço? Quando esse cliente chega aqui, o que eu tenho que fazer? Então, eu comecei a fazer algumas alterações, algumas adequações e colocando processos de experiência de cliente, de funil de venda, passo 1, passo 2, passo 3, aquisição, ferramentas de aquisição, follow-up, como que a gente vai fazer isso? E aí eu comecei a instalar esse cenário dentro do Centro-Oeste, onde nós estávamos sendo, vamos dizer assim, onde a gente era responsável por esses franqueados. Tanto os novos franqueados em implantação, como aqueles que já estavam. E a gente fez 2 grandes eventos, um aqui em Rondonópolis e outro em Brasília. Evento mesmo, de imersão, igual esses eventos de imersão, que tem toda aquela estrutura, que tem aquela mesa, que tem as bolsas com todas as cartilhas, com tudo. Aquele evento bem bonitinho mesmo, bem profissional, para as pessoas entenderem. Eu gosto disso, porque aí as pessoas entendem que realmente você está se posicionando com uma maneira profissional. Agora, antes da gente começar a gravação, a gente estava falando do plano vida, do evento que eu fiz, até mandei aí para a sua turma ali alguns vídeos, algumas fotos. As pessoas precisam entender que está tendo uma disruptura ali. E elas só conseguem, às vezes, entender essa disruptura quando elas estão com a pele no jogo, vivenciando aquilo e vendo que está acontecendo alguma mudança. E ali a gente foi passando essas coisas para os franqueados. E naquele momento, a gente, salvo engano, eu até comentei da outra vez ali com a sua equipe, a gente cresceu acho que 43% ou 47% a mais do que o Brasil. Então, assim, o Brasil estava crescendo, mas nós, do Centro-Oeste, que a gente era responsável, eu e o Lucas, por Mato Grosso do Sul, Brasília, que era o Distrito Federal, Goiás e Pará. Então, essa turma que estava aqui com a gente, que na época eu acho que era 7 unidades, estava fazendo 43% ou 47% a mais que o restante. Chamou a atenção dos sócios Brasil. E aí, nesse último evento que a gente fez no final do ano, lá em Brasília, o sócio fundador foi. E quando ele viu o evento, quando ele viu o tema, quando ele viu o que a gente estava passando, o know-how que a gente estava passando, ele ficou muito impressionado. Ele foi embora. O evento foi sexta e sábado. Domingo todo mundo já tinha retornado para suas casas, porque o evento foi em Brasília. Ele é de Patos de Minas. Segunda-feira ele me ligou. Quando ele me ligou, ele falou assim: você tem interesse em ser sócio do Brasil? Você tem interesse em ser franqueador? Eu falei, tenho. Eu tenho sim. Já estou fazendo isso, né? Foi quando ele passou, né, a estrutura ali. O sócio, que era o sócio de expansão, que era na época o Davi Pinto, dono do grupo 10X, dono das Laserfest, da Kibio,
Ele era um expansor, ele tinha várias marcas dentro dele e ele era sócio da Magic Mais. Ele tinha 50%. Ele vendeu para nós e ele saiu da operação. Então ficou eu, o Lucas e o Celso. O Celso era o irmão do Lucas e o Thiago. Então eu e o Lucas ali, né, junto com o Celso, nós ficamos com 66%. E o Celso com 30, e o Thiago com 33%. Aí a gente viu que o negócio era bem mais embaixo, que a Magic Mais estava dando ali, sei lá, 60 mil negativo todo mês. Que era um negócio que não rodava, que não girava. Eu não tinha dinheiro, eu tinha uma SW4 2012, era a única coisa que eu tinha. Ou seja, se desse 2 aportes desse de 60 mil, eu já não tinha mais carro, estava andando a pé. Porque eu tinha que vender ela para pagar as despesas ali do negócio. Foi quando eu falei assim, gente, vamos tirar da casa de rico, que é alugar um imóvel aqui em São Paulo, que a franqueadora era lá, né? Pagava 20 mil reais de aluguel. Falei, não, vamos tirar da casa de rico e vir para casa de pobre. Casa de pobre as coisas tudo é mais barato. E a gente trouxe para Rondonópolis e eu coloquei, meu pai, muito antigamente, em cima da funerária, em cima do plano, que a funerária e o plano é junto, tinha uma clínica odontológica que a gente fechou. E essas salas estavam vazias. Eu peguei e coloquei a franqueadora lá em cima. Eu falei assim, cara, franqueado não visita franqueador. Essa clínica era de vocês? Antigamente era. Alugado. Tá, entendi. E aí a gente alugava para dentista para a gente poder atender os nossos clientes, né? A única solicitação dos meus pais era assim, ó, vocês precisam atender os nossos clientes de uma maneira mais barata ou com desconto. E aí cedia aqui para dentista, né? Foi uma maneira que eles fizeram para inovar também parte da nossa história. Mas nunca deu dinheiro, nunca deu nada. Então eles não acreditavam, meus pais, que clínica dava certo. Até que a gente pensava assim, né? Que a gente criou a clínica por conta do outro plano lá atrás, da diversidade. A gente pensava assim, cara, se empatar tá bom. Então assim, porque a gente queria que o plano crescesse. E a gente viu que clínica era um negócio que dava muito dinheiro. Se você souber trabalhar, se você tiver um bom centro de custo e tal, a minha clínica vai dar ali 80 mil, 100 mil de lucro, fora os prolabores, fora tudo aquilo que a gente tira. Então, eu estava ganhando R$ 1.500 lá atrás e agora na maturidade da minha clínica, que a gente tem 5 anos de clínica, eu sei lá, tiro 40 conto, 30 conto na clínica, né? Fora prolabore. Isso então, tá falando já deu um salto. Isso você está falando de uma clínica, ou eu acho que você falou que tem algumas clínicas, né? Isso. Eu tô falando dessa principal, dessa maior. Da principal. Da maior. Tá bem, hein, Rafael? Tô bem. Não tô tão bem assim, mas tô construindo, que agora eu tô construindo uma casa aqui, tá tomando bastante dinheiro nosso aqui, mas tá indo. Mas casa faz sentido. Faz. Tô construindo uma casa muito legal para receber todas as pessoas que eu gosto. Porque assim, todos esses momentos que eu tô falando para você, em todos eles, meu irmão, eu tive muito medo. Porque em todos eles eu tava muito quebrado. Porque hoje eu tenho dinheiro, tá sobrando. Mas lá no começo, tudo que a gente ganhava, a gente reinvestia. E aí eu não conseguia mudar meu padrão de vida. Então assim, as outras pessoas vinham, até hoje vêm, acham que eu sou um milionário. Mas na situação, na verdade, não. Por exemplo, eu tô criando uma imagem, uma prosperidade, e isso aqui é as sementes que eu tô plantando. Consequentemente, essa lavoura é o resultado financeiro. Só que ela vai vir daqui a pouco. Eu tenho certeza que eu vou ter muito mais dinheiro, prosperidade financeira nos próximos anos do que nesse momento que eu te passei. Eu tenho prints que eu vou escrever um livro, eu vou escrever uma história, eu vou escrever alguma coisa, mas não um livro de biografia. Eu quero escrever um livro onde eu vou contar insights de inflexão. Aqui você vai aprender, aqui nessa parte você vai aprender sobre isso. Aqui foi isso que eu aprendi, aqui foi onde eu gerei confiança, aqui foi onde eu gerei, sei lá, algum tipo de mentalidade. Porque se eu tenho um print meu aqui, que a minha conta, menos 7 mil, cheque especial, menos 9 mil, cheque especial. Eu tenho esse mesmo print também, mas não cheguei no negativo não, mas já tirei print de tinha R$7 na minha conta. Tirei o print e falei, não, vou tirar esse print, porque lá na frente... É isso aí, tá vendo? A gente passa por situações parecidas. Cara, teve um momento que eu tava menos R$9 mil cheque especial na minha conta.
que o dinheiro comeu, consumiu, porque eu sou um cara que talvez eu não consigo controlar essas questões financeiras, que eu não consigo me planejar de uma maneira, vai cair isso, então eu preciso segurar aqui e tal. Se eu tiver com uma coisa, tá na veia, é o momento, é aquela hora, eu vou lá e faço. E aí depois eu corro atrás para tentar ver o que eu vou fazer. Então por vários momentos eu tive muito medo, porque eu tava quebrado. Eu não podia, igual meu pai, eu arrisquei. E eu arrisquei tudo. Eu não posso quebrar, porque eu tô de all-in. Então a mesma coisa que meu pai fez lá atrás, e agora contando essa história com você me faz essa ligação, eu estava passando aqui com esse negócio. Então quando eu peguei o negócio, eu já estava quebrado, e eu compro um negócio gigante, que tinha, gigante assim, 25 unidades, 26 unidades, mas ele estava dando 60 mil negativos. Para você na época, né? Para mim na época era gigante. Não, se você pensar até o quanto vocês conseguiam enxergar, né? Quando você era criança lá e seu pai era leiteiro e tal, eu acho que você tinha uma visão de, pô, quem é uma pessoa rica, né? E será que um dia eu consigo chegar aqui? Só que hoje talvez o que você enxergava na época como uma pessoa rica não é exatamente o que hoje você enxerga como uma pessoa rica. Então sua visão vai aumentando e sua crença de que você pode fazer mais vai aumentando também. Exatamente. Eu tinha muita crença limitante. Eu acho que o estudo, o aprendizado, conviver com pessoas melhores do que eu foi mudando isso. Gerar essas experiências, passar por diversos caminhos, sempre ressignificando o aprendizado, que eu sempre fui uma pessoa assim que eu tô sempre disposto a aprender. Eu sempre quero ouvir você, Felipe, que por mais que você esteja numa realidade diferente de mim, não sei, você pode estar igual, talvez você pode estar maior, talvez você pode estar menor, mas você sempre vai ter alguma coisa que você pode trazer para agregar. E aí eu sempre fui assim, cara, a gente não precisa de ferramentas tecnológicas, milhões de reais, fazer o negócio ser perfeito, porque o cliente, muitas das vezes, ele não quer isso, ele só quer aquilo que ele... O principal... Entregar depois a mais do que o esperado, que é um dos nossos valores que está aqui nessa pulseirinha que você identificou comigo aquele dia, é algo que é nosso. Mas se eu entregar somente aquilo que o cliente quer, que espera, que é o combinado, já é o suficiente. E muitas pessoas estão preocupadas em o que vai fazer. E não, você tem que fazer o arroz com feijão, evoluir dentro do arroz com feijão. E aí dessa maneira você sempre vai pegar dias ruins, mais ou menos, mas ele vai ser uma média que você vai construindo para você fazer os seus dias serem mais fortes, situações mais fortes de quando você entrou lá no começo. Então assim, quando eu trouxe tudo isso, aí a gente trouxe para cá, com 45 dias, a gente já arquivou o negócio. Porque a gente tirou todos os funcionários, toda aquela coisa, a gente começou realmente do zero. A gente começou com 4 funcionários e os sócios. Aí a gente tinha 25 unidades... E isso a franqueadora, né? Então saiu de São Paulo, trouxe para Rondonópolis, em cima da funerária. Em cima da funerária. 4 funcionários, imagino que tava você e o Lucas. Eu, o Lucas e o Celso. Ombro a ombro. O Celso era o fundador que estava em São Paulo? Não, o Celso é o irmão do Lucas. O irmão do Lucas, eu já estava achando que era o pai. Ele era enfermeiro, é porque o pai do Lucas chama Celso também. Tá. O Celso era enfermeiro aqui da Unimed. E ele era muito, muito bom na questão financeira, planilha, financeiro, tal, tipo tio Patinhas. E a gente trouxe ele para ser CFO, o Lucas virou CEO, o Thiago, que era de Patos de Minas, ele ficou como expansão, então ele ficou responsável por know-how e expansão e vendas. E aí me deram o papel de ser CEO. Nesse momento foi quando caiu no colo uma outra bomba, que é o que é ser CEO? O que CEO faz? E aí eu comecei a ficar muito preocupado porque as responsabilidades do negócio estão em cima das lideranças. E eu era o principal líder. A culpa sempre vai ser do líder. Então eu fiquei preocupado porque assim, cara, e agora? O que a gente precisa fazer? A sensação que eu tenho e eu tive por muito tempo é que assim, deu errado, a culpa é minha. Quando dá certo é porque alguém fez alguma coisa que deu certo. É isso mesmo. Nunca é você, né? Assim, é isso mesmo. O nosso papel, o nosso papel é só dar o caminho. O nosso papel sempre é só estar conversando. Foi daí que eu fui aprendendo isso. Eu era muito mais operação, até porque o negócio era pequeno. Então eu meio que dividia as tarefas com o CEO ali, que era o Lucas. Mas aí eu fui entendendo que
eu precisava fazer a minha empresa crescer e não fazer a minha empresa funcionar. E para fazer a minha empresa crescer, eu tinha que sair da operação. A agenda do líder, ele tem que ter muito mais gente do que coisas. E aí é quando você faz o trabalho de coach, de liderança, de alinhamento, e aí também está conversando com pessoas de fora, você está trazendo, mostrando para o mercado quem você é, o que você está fazendo, quais são as mudanças, quais são a sua visão. E aí vem essa parte importantíssima que é a cultura, porque as pessoas elas se apaixonam por cultura e compram cultura, principalmente os investidores, porque ele está vendo que realmente o negócio funciona porque tem paixão. E aí esse é o papel do CEO, mas demorou eu descobrir isso, não foi no primeiro ano ali, né? E aí eu comecei a pensar, cara, o que eu vou fazer? Eu tava na clínica, porque aí eu revezava entre o franqueador e minha clínica própria. E aí um dia eu tô lá na clínica, na recepção, isso eu não contei pro Jorge. Tô lá na clínica, na recepção, e eu tinha comprado um livro chamado Seja Foda, do Caio Carneiro. E aquele livro, e até hoje tá na cabeceira da minha cama, porque é meu livro favorito. Ele trabalha muito desenvolvimento pessoal, parece que ele tava conversando comigo, porque todas as minhas limitações, ele vinha com uma machadada na minha limitação. E aí eu falava, cara, eu tô vendo que o Caio, ele sabe me ensinar a ser CEO, porque CEO é fazer esse desdobramento, é você evoluir como pessoa e, consequentemente, você evolui como seu negócio. Você vai pensar num negócio também fora da caixa. Como que eu faço para chegar nesse Caio, cara? Eu queria conversar com esse Caio. Se eu contasse a minha história para ele, eu tenho certeza que ele ia me ajudar, cara. Preciso conversar com o Caio Carneiro. E aí eu pedindo a Deus, é como se fosse uma oração. Passou uns 6 dias, o Caio abriu uma mentoria. Eu entrei nessa mentoria. E aí entrou muita gente nessa mentoria. Mas aí eu comecei a tentar descobrir como eu chegava no Caio de verdade, no Caio, pessoa. E eu sou um cara, Felipe, que assim, eu tenho princípios de liderança. E esses princípios de liderança, assim, essa autonomia da liderança é aproveitar realmente toda essa ponta de flecha que ela é. Eu vejo que as pessoas elas precisam ser mais intencionais, né? Sem ser interesseiro. E ser intencional é você buscar aquele caminho. Então, todas as oportunidades, por exemplo, com vocês aqui, né? Me deram a oportunidade de estar aqui no podcast. Se tiver alinhado com o meu propósito, eu vou querer. Eu vou erguer a mão. Então, lá nesses momentos, todos os momentos de palestra, de mentorias, de imersões presenciais, se tiver a oportunidade de erguer a mão, uma dessas pessoas será eu. Eu sempre vou ser intencional, sempre vou querer chamar a atenção de alguma forma, porque ali tem uma oportunidade escondida, ou uma aproximação, ou um network, né? Então, eu consegui chegar no Caio, do Caio eu consegui chegar em Flávio Augusto, de Flávio Augusto eu comecei a conhecer outras pessoas, que foi Thales Gomes, que foi Nardon, foi Alfredo Soares ali, através do Gestão 4.0. Eu me tornei um case do Gestão 4.0, depois de imersão e mentoria, né, eles vieram aqui em Rondonópolis filmar a nossa história, contar a nossa história. Aí depois conheci lá o Concer, conheci o Fábio Oliveira, conheci a turma dos Seios ali, né? O Léo Castelo, que para mim é um foguete, o cara que mais tem ali, talvez, unidades franqueadas, unidades distribuídas no Brasil e no mundo. Acho que ele está com 6 ou 7 mil franqueados. E foi com essas pessoas que eu comecei a entender o meu papel de CEO, começar a conversar com eles, falar de negócios, aprender sobre negócios, porque aqui em Rondonópolis, se eu conversasse com um amigo meu sobre CAC, ele ia falar, que é isso, meu irmão, é uma planta? Se eu conversasse sobre LTV, se eu conversasse sobre qualquer outro tipo de situação de negócio, as pessoas não teriam a mesma verbalização, a mesma comunicação. Foi quando eu escolhi me despregar das minhas antigas rotinas, dos meus antigos amigos, e realmente sair, buscar e me desprender. Ali foi o primeiro, que aí vai ter, essa história vai ser linkada ao livro, como eu te disse, com o Insight, que é assim, é o ambiente que você tá que te molda, cara. É o ambiente frutífero, um ambiente que é fértil. Se você tiver num ambiente correto, ele vai te produzir, te proporcionar escala, crescimento, oportunidades. Agora, se você não estiver buscando isso, o ambiente ele não vai fazer nada sozinho, ele não vai te dar o passo. É você que tem que dar o passo para você buscar esse ambiente. Na época, aqui,
regionalmente, localmente, foi difícil, porque os meus amigos não me entenderam, porque eu comecei a dar não mesmo. E não existem 3 coisas muito difíceis de serem faladas. E uma das principais é o não. O não realmente é algo muito difícil. Geralmente as pessoas seguram. Então, sim, eu comecei a dar não e buscar o que eu queria mesmo, no meu crescimento. Aí, 125 clínicas. A gente conseguiu 127 clínicas. Isso foi 2 anos e meio. A gente conseguiu a franqueadora, Medic Mais Brasil. A gente começou em 2020, aqui em cima da funerária. E a gente negociou com um fundo, que aí com essas viagens, com essas coisas, eu comecei a trocar, comecei a conversar, comecei a me relacionar. Um fundo focado em saúde se interessou na gente. E aí a gente conseguiu fazer uma venda para esse fundo, né? Onde agora, nesse ano de 2022, eles adquiriram a gente. A gente passou ali mais ou menos uns 7 a 8 meses em negociação / transição. E agora a gente negociou, fechou esse ciclo da Medic Mais. Fiquei muito feliz com isso, porque foram 125 ou 127 clínicas que a gente conseguiu passar para eles. Tinham mais de 60 clínicas implantadas e não mais 25 quando a gente tinha. E tinha mais de 60 e poucas, né, a implantar, né, confiando aí nesse negócio, nesse plano de negócio chamado Medic Mais. Isso me trouxe uma bagagem muito grande, isso trouxe esse caminho que eu falei para vocês, né, que a gente conseguiu, que a gente construiu, que eu aprendi. Comecei a dar valor em coisas que eu achava que eram, assim, irrisórias, por exemplo, como venda. Estudar venda, saber sobre venda. Venda para mim tinha que ser tinha que ter um curso de venda, uma faculdade sobre isso. Venda é um superpoder, né? Você ser especialista em comunicação, especialista em inteligência emocional, você ser especialista em entender como funcionam as coisas para que você realmente consiga levar a sua ideia, o seu produto ou o seu serviço para essas pessoas. E eu acho que como CEO eu consegui fazer isso, vender a minha ideia para as pessoas, vender aquele propósito. E aí, Felipe, concluímos isso. Agora, depois dessa conclusão, eu tirei alguns meses ali em pensamento. Quando foi a venda? Ela foi em fevereiro, março ali de 2022. E aí a gente entregou tudo realmente em outubro, novembro, aí a transição foi outubro, novembro ali de 2022, agora no ano passado, que aí realmente encerrou. Aí você saiu da operação 100%? Aí saí, eles colocaram outro CEO, outras pessoas, todos os sócios saíram. Voltei para minha clínica própria, a gente continuou como franqueado, fiz uma negociação onde eu consegui colocar algumas posições ali como unidade própria aqui na minha cidade, que eu tenho 2 unidades. Unidade própria que você fala é deixar de ser franquia. Não, hoje eu continuo usando o nome Medic Mais. Eu tenho todos os privilégios da Medic Mais, como acesso a sistema, acesso a todos os intranets, todas as plataformas que a gente tem ali. Mas eu consegui fazer algumas negociações para o meu futuro, por exemplo, os meus sucessores, se eles quiserem tocar, de eu não ter um concorrente de Medic Mais aqui dentro, de não poder, se tiver outros negócios da Medic Mais, abrir aqui dentro da minha cidade para competir comigo. Eu não pago royalty, né? Então eu não me isentei de algumas situações. Eu fiz algumas negociações, né, que privilegiariam essa minha venda aqui também e me deixaria mais confortável dentro da minha cidade. E aí concluímos, saímos, cada sócio foi voltar ali para o seu negócio. Eu e o meu sócio, que era o Lucas, a gente tem um negócio aqui, que é as clínicas, a gente foi tocar. A gente tinha 2 clínicas também em Goiânia, essas clínicas de Goiânia, que eram próprias, também entrou na negociação. E a gente quis realmente ficar só com Rondonópolis, porque a gente reside aqui. E aí, antes de Foz do Iguaçu, lá em março, eu fui num evento, Rio Grande do Sul, de funerária. Minha mãe conseguiu me levar, porque ela sempre me chamava, tem uns 3, 4 anos que ela me chamava. E eu nunca fui nesses eventos de funerária. Só um adendo aqui para quem vai escutar, né? Foz do Iguaçu aconteceu em Novare, que é um evento do setor funerário, foi onde eu encontrei o Rafael pela primeira vez. Identifiquei no pulso dele a pulseirinha da Medic Mais. É verdade. Que já era
uma empresa, né, um grupo que eu já tinha visto, já tinha pesquisado sobre, já tinha até tentado fazer uma conexão, porque eu queria conversar com você antes, não sabia que era você ainda, mas como a gente estava olhando para esse mercado de saúde, planos e etc., queria entender um pouquinho quem era essa pessoa que estava tocando, quem era não, né? E como funcionava a empresa. Aí o universo acabou entregando o Rafael na minha frente com a pulseira na mão, né? Aí você falou assim, você é da Magic Mais? Eu sou franqueado da Magic Mais. E aí a gente começou uma conversa ali, ficamos conversando um pouco ali sobre negócios, né? Foi bem legal ali. E aí antes do Inovare, eu tinha, lá em março, eu tava vivendo o luto, porque realmente eu tava passando por um luto, que foi a venda da Magic Mais. Eu não queria ter vendido, eu fui voto vencido. E a Magic Mais ali, a franqueadora, ela teria que ser vendida daqui 4 anos. Se a gente 1.000 unidades. Eu acho que não teria tantas assim, mas dentro do meu quadro de visão a gente teria bem mais unidades, a gente teria bem mais estruturado. Existiam possibilidades e mais possibilidades, são negócios dentro de negócios maiores ainda do que aquilo que a gente enxergava, porque eu vou falar para você que o negócio não era nem ter franqueado clínica, eram os negócios que iriam circular, ecossistemas financeiros, compras e aquisições, um monte de coisa que poderia acontecer dentro do próprio ali, né? A gente só precisava talvez nos relacionar com uma pessoa que em vez da aquisição estaria mais interessado em fusão. Talvez a possibilidade de conversar com mais investidores, com outras pessoas, a gente realmente ter uma pessoa que fosse fit mesmo de negócio e fosse verdadeiro sócio. Mas ok, aconteceu e eu tava vivendo um luto, que tipo assim, tá, o que eu vou fazer agora? Qual é o meu papel? Poxa, eu achei que ia transformar o mundo através da saúde e tudo mais. Foi quando a minha mãe me convidou, ela já tinha feito esses convites por várias e várias vezes. Eu jamais imaginei que o cenário da funerária o cenário de funerária, o segmento funerário estava acontecendo do jeito que está acontecendo. Eu me surpreendi demais com tudo que eu estou vendo, com tudo que eu estou enxergando, esse ambiente de experiências, de inovações, né? Porque assim, a minha visão era a funerária modelo caverna, aquela funerária que está ali, aquelas urnas lá na frente expostas para o público ver, sem nenhum tipo de experiência, sem nenhum tipo de processo, o que é um erro, né? Porque se eu sou uma pessoa que pensa nisso, no cliente, nos processos, na maneira que a gente vai vender, que a gente vai empacotar o negócio, mas eu não tinha pensado dessa forma. Foi lá que eu vi, e aí lá eu tive uma outra intuição, aí lá fez aquele. Falei, nossa, tudo que eu aprendi estava para fazer aqui. E aí foi quando eu tive um outro insight de projeto, que é esse aqui, Plano Vida. E aí eu comecei a pensar de que maneira que eu poderia escalar isso. Estou iniciando esse projeto, já tenho alguns primeiros clientes, né? Já está acontecendo. Estou bem feliz com isso e espero no futuro, não muito distante, a gente estar conversando novamente aqui para contar esse trecho daí. Para contar para você essa transformação que a gente está fazendo e espero que realmente daqui a pouco a gente comece a chamar a atenção disso. Eu vejo que as pessoas, você já está pensando também fora da caixa com o seu projeto Tenex, né? Você está trazendo, e eu sei que é difícil, porque a gente, e vocês ainda que são mais novos do que eu, tem uma visão de mundo e já está tendo essa sensação de visão de mundo. Essa geração milênio, essa geração mais baixa, essa geração TikToker, que daqui a pouco eles são uns adultos. E eles estão pensando em como vai ser o consumo dele e tudo mais. Mas os donos de funerária têm a idade dos meus pais. 60 anos, 70 anos, 80 anos. Eles não estão vendo o que está acontecendo no TikTok. E não estão pensando que são essas pessoas que são o futuro. Não sei. E os clientes também das funerárias, dos planos funerários, geralmente são mais velhos, né? Se for pegar o recorte, não é uma pessoa de 20, 30 anos que é o cliente do plano funerário. Exato. Então acaba que essa não é a persona. Distância entre o dono da funerária e a persona compradora do plano funerário é uma distância pequena.
E aí, hoje tá tudo bem. Mas daqui a 5 anos, 10 anos, 15 anos... Exato. Esse que é o problema que eu ia te passar. Esse é o problema. Esse é o meu desafio e vai ser o seu, e tá sendo o seu desafio. Tenho quase certeza disso. Por quê? Quando você vai oferecer o seu produto para essas pessoas, eles não acreditam muito, porque eles estão vendo só nos próximos 30 dias. Eles não têm um quadro de visão, eles não têm um quadro de gestão. Eles não têm um mapa de visão, por exemplo, como que vai ser daqui 5 anos ou como que vai ser daqui 10 anos. Eu estou preparado para daqui 10 anos? Eu estou acompanhando isso? E aí, quando você vai prospectar, que você vai vender, que você vai falar a sua ideia, o cara está pensando só no dia 30 do próximo mês, porque dia 5 ele tem que pagar o funcionário. E aí ele não vê essas coisas, ele não consegue enxergar, ter essa visão o tão longe quanto você quer que ele enxergue, para que a gente possa construir algo e ir tecendo esse dia a dia. Então, assim como vocês, eu passei por isso aqui. Eu tive muita dor, porque eu resumi a minha história, mas tipo assim, todo dia era um câncer para resolver diferente. Era uma coisa nova, era um problema muito cabeludo. Mas sempre acreditei que a gente é muito maior do que os problemas que a gente tem para resolver, porque nós somos centelhas divinas. Então não tem nada que seja maior do que a gente. O problema que não se resolve, resolvido está. A gente não pode encucar com aquilo, deixar aquilo entrar na sua cabeça a ponto de te derrubar. E o que é o meu projeto? É trazer, dentro da minha marca Plano Vida, esse ecossistema 360 do qual eu criei aqui. A maioria das funerárias, elas estão pensando na verticalização apenas como funerário. O dono de funerária, ele tem o plano funerário, aí ele tem o velatório, aí ele tem o cemitério, aí ele tem o crematório. É uma escalada de crescimento, que é o sonho e o objetivo dele, mas sempre só como funerário. E ele está pensando mais nele do que no cliente dele. Ele está pensando mais no que ele vai fazer para ele do que ele vai fazer para o cliente dele. Sendo que a gente precisa crescer naquilo que o nosso cliente quer e espera. Foi por isso que eu saí, eu sou pequeno, sou um grão de areia, aqui em Rondonópolis, mas eu tenho orgulho de dizer que em menos de 5 anos, a gente saiu de 2.100 titulares para mais de 10 mil titulares. Então, assim, o que meus pais criaram em 20 anos, eu meio que tripliquei em 5. E por conta do quê? Por conta dessas estruturas que a gente vai colocando para o nosso cliente se sentir confortável e confiável em escolher a nossa marca. Em saber qual marca ele está. Não só isso. Dentro desses 5 anos, eu construí, porque aí a gente teve uma pandemia, né, em 2020. Esqueci de contar isso, né? Em 2020 a gente fez lá a Conferência Nacional, acho que eu contei isso pro Jorge. A gente comprou em dezembro de 2020, era meu aniversário, dia 20 de dezembro, chorei bastante dentro do carro, liguei pro meu pai, liguei pra minha mãe, agradeci eles por tudo que eles tinham feito na minha vida, porque eu tinha tornado algo maior do que eu jamais imaginei. Tava liderando o Brasil. Eu não era só mais de Rondonópolis, eu era do Brasil todo. Quando foi fevereiro de 2020, então era 2019, 20 de dezembro, 2020. Fevereiro de 2020 a gente fez o nosso Congresso Nacional, com todos os franqueados que ali estavam. Ali já tinha mais de 150 pessoas em sala, vendo, né? Porque a gente permitiu que os franqueados levassem mais pessoas, então tinha muita gente lá. E março de 2020 veio a pandemia. E aí travou tudo. E a gente pensou, caramba, bicho, a gente comprou um negócio, a gente não tem nem dinheiro para pagar, compramos parcelado, igual pro Casas Bahia, a gente já tá quebrado. E ainda vem um negócio desse. Então a gente construiu tudo isso. Nesse processo dessa construção, essa inovação, nesse crescimento, a pandemia, e eu tinha um dinheirinho ali que eu tinha para investir, que eu já estava crescendo, que eu já não estava mais ganhando R$1.500, eu comecei a ver que o iFood estava travando, porque as pessoas estavam em casa pedindo comida. O que eu fiz? Eu criei uma pizzaria delivery e uma hamburgueria delivery. Hoje, a hamburgueria já não é mais delivery, ela é um restaurante. Em Rondonópolis. Então tem o Daddy's Burger BR.
Eu já tinha pensado também em uma forma de licenciar, de franquear esse negócio. Tudo que eu vou abrir agora, eu penso como que eu vou escalar o negócio, né? E aí eu abri uma pizzaria, abri uma hamburgueria, depois eu abri uma academia, que é a Hit Bootcamp, que tem ela também até hoje. E a minha esposa tem uma loja de pneus de carros, que faz alinhamento, balanceamento, venda de pneus e tal, agrícola. O que acontece, Felipe? Por quê? Porque eu tenho um ecossistema, cara. Eu tenho gente dentro do meu plano. E as pessoas, elas não estão pensando em como fazer dinheiro com aquilo que você já tem. Eu tenho um negócio dentro do negócio. A minha clínica, ela só funciona porque eu tenho gente para colocar lá. Se você abrir uma clínica do zero, lógico, você vai passar por todos os perrengues, por todas as coisas, tal, porque você não sabe tocar o negócio. Então, graças a Deus, também tem essa expertise. Tudo isso me ensinou. Mas você vai ter muito mais facilidade se você tiver gente. Eu sei que tem a lei do LGPD, mas você ter gente para você expor aquilo, falar sobre aquilo, para você se colocar à disposição, do que, por exemplo, o Jorge abrir um negócio do zero. A minha academia, eu tenho um monte de gente que está lá como associado do Plano Vida e que tem vantagens na academia. Ele paga com vantagem, ele tem uma diferenciação. A hamburgueria, a mesma coisa, a loja de pneus, a mesma coisa. Então, assim, não é só cemitério, não é só o velatório. Eu consigo construir situações onde eu consigo... Até o Thales Gomes brincou comigo, né, na época. Ele falou assim, caraca, você é o... Lógico, né, não vou ser arrogante, prepotente, foi uma brincadeira que ele fez, porque eu expliquei essa história dos negócios que eu tenho, mas ele falou assim, você é o Jeff Bezos de Rondonópolis, né, porque eu tô desde o nascimento da pessoa, porque ali a gente financia cirurgias, a gente faz... O seu plano é o Amazon Prime de Rondonópolis. É isso aí. Eu tô no financiamento das cirurgias, então hoje eu faço cesárea, eu faço mamoplastia, eu consigo fazer a menininha ali da vila que tem um sonho de ter um silicone, de ela colocar o silicone dela com condição, 48 vezes, sem entrada, bariátrica, estética, tudo. Então suponhamos que a pessoa foi lá, igual eu tenho lá, a primeira criança da Magic Mais foi uma criança chamada Melina, nasceu tal com a Magic Mais. Essa Melina, ela vai crescer, ela vai precisar fazer exame, tirar exame de sangue, fazer os exames da família dela também, na Magic Mais. Ela vai precisar de um pediatra, comigo. Ela vai precisar de um ginecologista, comigo. Ela um dia vai ter um carro, vai ter alguma coisa, ela vai trocar esse pneu comigo. Ela vai comer um hambúrguer, comigo. Os domingos a família dela come pizzaria, comigo, come pizza. Eu tô gordinho, eu preciso treinar, cuidar da minha saúde, comigo. E em todo momento comigo pagando plano vida. E o dia que ela morrer, comigo. É uma mudança de deixar de ser um plano funerário para ser o plano da vida da pessoa, né? É isso aí. Então, é o plano vida. É isso aí. E é construir isso, por exemplo, às vezes as pessoas elas estão pensando em expansão assim, de dominar territórios, com S, dominar territórios, enquanto, na verdade, ele não tem nem a dominância dentro do seu território. Porque aí chega um grande, igual aconteceu comigo lá atrás, em 2017, ele pode tomar tudo que eu tenho. Hoje, eu te garanto que é muito mais difícil. Talvez ele escolhe dentro da minha cidade, dentro da geolocalização, outras funerárias que estão ao meu redor, entrar lá para competir lá, porque o custo dele vai ser muito menor do que ele entrar aqui, porque eu vou ser um competidor que vou dar mais trabalho e, consequentemente, ele vai ter que gastar mais, ele vai ter que ter uma operação mais parruda. Então, se essas pessoas, né, quando a gente começar a fazer negócio, trazer essas pessoas aqui para dentro, aprenderem, estarem conosco, vendo as possibilidades que a gente tem para fazer, para solidificar ele, e o muro que ele vai criar dentro da cidade dele ser tanto uma defesa quanto ataque, aí o jogo dele começa a mudar. É um mindset, estruturação. Uma curiosidade, o plano, antes que eu esqueça, né? O plano pirâmide, ele realmente quebrou no final das contas como uma pirâmide ou não? Aqui na cidade ele não tem mais. Mas eu já ouvi falar que existem outras regiões. Aqui eu nunca mais vi, nem nas regiões próximas a mim aqui. Morreu. E assim, para deixar bem claro, eu não tenho raiva da pessoa, eu
eu não tenho inimizade com ela. Eu já tive em alguns ambientes da cidade aqui, na Socialite, no ambiente que a gente convive, onde eu já encontrei ela. Cumprimento, olha assim, mas a gente não conversa, a gente não tem comunicação, cada um no seu lugar. Já disse em várias situações para amigos, colegas, podcasts, que às vezes contam uma parte dessa história, que assim, eu não tenho nenhum tipo de rancor dela, até porque assim, se ela me permitir, eu queria dar um beijo nela. Foi graças a ela que você deu o salto aí na sua jornada. Que tudo aconteceu. Se não fosse ela, nada disso teria acontecido. Talvez eu tava ainda na minha jornadinha aqui, esperando um momento, um dia que meu pai ou minha mãe, se eles não me dessem a oportunidade, pudessem me dar como herança, então tem que esperar um tempo, um prazo. Talvez estaria ganhando a mesma coisa que eu ganharia há 5 anos atrás, estava ganhando, que era R$1.500, R$2.000. Nós estaríamos mandando o plano para ela, os associados para ela, né? O que eu vejo que é uma coisa que a maioria das funerárias fazem e não toma esse cuidado. Eles ainda não estão pensando em situações que pode acontecer com eles. Beleza, você tem uma funerária aí, Felipe, você tem um plano, aí você está mandando para um parceiro. Esse parceiro sempre trabalhou comigo, até ele não cresceu o olho em cima de você. Porque se ele vê e falar assim, eu posso criar um plano e substituir, migrar essas pessoas para cá, você tem essa vulnerabilidade. Então, assim, ela me permitiu construir todo esse ecossistema de eu ter as minhas coisas, de eu poder atender o meu associado, o meu cliente e dos meus concorrentes, né, que são meus sócios na clínica, e a gente poder crescer aqui. Queria que tu explicasse um pouquinho os modelos dos negócios, né? Qual é o modelo de negócio em um plano funerário? Qual é o modelo de negócio da clínica Medic Mais? Porque a gente falou muito sobre a história, né? Mas eu acho que para quem está dentro do mercado, que é boa parte da audiência, mas para quem está dentro do mercado vai entender, mas para quem está fora talvez não entenda exatamente qual é esse modelo do plano funerário, por que isso faz sentido, por que essa conexão com as clínicas faz sentido. Dá uma palhinha para a gente, por favor. Cara, o que eu penso, né? As pessoas elas não estão procurando assistência funeral. Elas não estão fazendo plano por assistência funeral, por conta disso. É claro que tem cliente ou outro que busca, mas assim, isso é uma grande minoria, uma pequena parcela. O nosso plano hoje, ele parece um plano de saúde, mas ele não vale como um. Então hoje eu consigo dar consulta gratuita para o meu associado. Hoje eu consigo fazer uma consulta com um especialista que aqui vai cobrar R$400, R$500, ele vai pagar 100, 120 e dividir em 3 vezes no cartão. Ela, em vez de pagar uma ressonância magnética de R$1.200, a pessoa vai pagar R$700, R$600, R$500. Então, assim, eu consigo criar isso onde eu mostro para a pessoa que ela tem inúmeros benefícios, que se ela colocar talvez um exame desse, o desconto dele é o pagamento anual do plano, fora que ela vai ter desconto o resto do ano se ela realmente consumir ou colocar a carteirinha para ser usada em todos os benefícios que a gente tem, que aí realmente é ser esse ecossistema completo onde a gente realmente entrega parceiros conveniados que entregam esse desconto para a pessoa para ela ter uma qualidade de vida melhor. O nosso associado, ele é um associado de classe C, é um associado de classe média baixa. Então, assim, se a gente for colocar ali a nossa persona, uma mãe de 52 anos, que tem 3 filhos, beirando ali seus 21 anos ou até um pouquinho mais, casada, se a gente colocar essa renda dessa família, não dá 5, 6 mil reais, né, a renda familiar. A renda per capita é a renda do salário, aí, R$1.200, R$1.300. Uma Unimed, cara, é R$3.500. Se você conseguir fazer ela, né? Porque tem algumas regiões que é só por CPF, outras é só por conta de CNPJ. Se a gente for parar para pensar nisso, tem famílias que a renda familiar dela não dá o valor do plano. Então, quando você entra com um plano e esse plano ela te dá essa assistência, aí você consegue realmente achar vamos supor assim, um fit de produto
junto com o fit de mercado que dá essa composição. Então, eu vejo que talvez tem muitas funerárias, por isso que eu falo que esse projeto ele tem tudo para dar certo. Quando a gente começar a entrar, conciliar, falar, conversar, se posicionar, porque tem muito, eu vejo ali que o mercado está mudando, porque eu estou vendo que a funerária também, com todas essas experiências, você viu aquele no Inovare que tinha um cara lá usando dimensão lá para mostrar as capelas de velório, que tinha óculos de realidade aumentada, né? Óculos de realidade aumentada, que tem todo um velório lá com um telão de LED, as coisas. Eu tô vendo que tem muita coisa que vai fazer com que a funerária realmente seja desejada. Porque você vai trazer um uau, vai trazer uma experiência onde as pessoas talvez vão querer participar dessa experiência quando acontecer ou irá acontecer com ela. Mas isso é para os próximos 20 anos, 10 anos. A gente tem que pensar muito nesse agora. Nesse agora é o que essas pessoas estão procurando. O que eles estão procurando? Acessibilidade. Então, assim, e eles não vão procurar talvez só funerária por conta da questão da experiência. Elas vão continuar procurando planos de saúde, planos de assistência familiar, planos que realmente dão essas garantias. E aí, cara, eu tô vendo que existe uma floresta amazônica para ser desbravada, muito bruta, muito rústica, e que se a gente começar um negócio agora, a gente vai ter bastante mercado para trabalhar, porque eu vejo muito PAF, plano de assistência funeral, plano de assistência funeral, plano de assistência funeral. E às vezes a pessoa até pensa que tem muito, mas não prosperam, mas prosperam. Tem muitos planos funerários e planos de assistência que envolvem outras coisas também, mas que operam num modelo arcaico, que dominam as regiões, que prosperam, que tem dezenas de milhares de vidas. E para a gente, que é de um mercado de tecnologia, é até estranho ver o quanto esses planos prosperam com uma estrutura tão arcaica. Não só de tecnologia, mas de gestão, de relacionamento, porque quando a gente está em tecnologia, né, eu acredito que tecnologia é onde as coisas chegam primeiro. E aí, assim, qualquer empresa de 2 pessoas de tecnologia, o pessoal sabe o que é CAC, o que é LTV, os modelos mais básicos, assim, de, como é que eu construo uma empresa aqui para crescer? E nesse mercado funerário, não, né? O mercado de saúde, ele está mais para frente, mas ainda é um mercado razoavelmente atrasado. Nesses últimos 2, 3 anos, principalmente impulsionado pela pandemia, houve uma digitalização muito forte do mercado. Isso é muito bom, mas ainda tem muito para acontecer nesse mercado de assistência, principalmente popular, né? Principalmente olhando para essas classes C, D e E, que recebe pouca atenção no geral. Eu vejo assim, né, pegando um gancho da sua colocação, existem mesmo bastante gente que prospera. E aí eu vou falar assim, que é igual meus pais aqui. Eles tomaram um pouco de sorte. Você vai falar, Rafael, que meu pai teve sorte, tanto que esse filho de uma égua trabalhou, tanto que ele produziu, tanto que ele sofreu. Você vai falar de sorte? Sim, sorte. Porque se ele tivesse tido ameaças, se ele tivesse tido concorrentes que realmente fossem profissionais, que realmente entendesse, que realmente gastasse muito menos energia pela sabedoria, por saber usar o dinheiro de uma maneira inteligente, talvez ele não teria conseguido. O que eu vejo é que existem muitas funerárias que elas ainda não teve um obstáculo tão grande que o desafiassem o suficiente. Então, assim, meio que eles trabalharam, sofreram, mas não teve um golpe duro, sempre teve um pouco de sorte de não ter ninguém ali para dar trabalho para eles, ou para tomar o que é deles, ou, entre aspas, né, o tomar o que é deles. Só que essas coisas estão mudando. Por exemplo, a gente vê 4 ou 5 grandes grupos de funerária, Zelo, a própria Prever, sei lá, grandes grupos que, para elas expandirem mais do que elas estão, só entrando em outros mercados, assim, ou entrando no mercado de uma cidade próxima. Ou aumentando o mercado total, né? Ou aumentando o mercado total. Dentro do Brasil, quantas pessoas são clientes de planos, né? Quantas Exato. podem
Eu acho que essa vai ser a próxima jogada aí. E é isso aí. Aí o que acontece? Uma cidade desse camarada que você citou como exemplo, pode ser uma galinha de ovos de ouro. Falar, cara, o cara tá lá sozinho, não tem tanta coisa, a estrutura do cara é boa, mas assim, não cresceu, tal, falta isso que a gente já tem. E aí vai vir um grande desafio do cara. E aí se a pessoa não tiver pensado nisso, ela tem duas situações. Ou ela vai começar a se desdobrar, mas aí ela já tá atrasada para crescer, ou ela vai vender. Ou ela vai ter que vender o negócio dela. Porque concorrer assim, e ele vai dar um trabalho, né? Tipo assim, vou crescer agora porque o pessoal entrou. Aí é muito difícil, é muito mais difícil. Eu vejo também que assim, essas pessoas, tem muita gente que é o síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou crescer assim, vou morrer assim, Gabriela, porque é desse jeito. Mas é porque não teve realmente essa dor, por exemplo, essa dor que eu senti, né? E aí tá pensando somente nessa estrutura limitada. Mas assim, vai chegar, viu, Felipe? Eu acho que se a gente tiver mais evangelizadores, se a gente tiver mais evangelizadores para falar, para comentar, essas novas gerações, levantar bandeiras, ensinar. Por exemplo, quando eu fui lá em março, nesse evento lá no Rio Grande do Sul, e eu vi mais de 1.000 pessoas reunidas, eu já vi que existia alguma coisa diferente dentro do cenário da funerária. Porque tem mais de 1.000 pessoas escutando sobre algo, sobre venda, sobre inovação, sobre métodos, sobre o que a gente precisa fazer. Ninguém vai lá a passeio, tá todo mundo lá tentando buscar alguma coisa, conhecimento. Então assim, se a pessoa está buscando esse conhecimento, é porque as coisas já estão mudando, as pessoas querem evoluir, querem crescer. Aí agora é aquilo que eu falei para você uns 5 minutos atrás, a gente tem que ter paciência, porque essas pessoas, é o desafio nosso, seu desafio, o meu desafio, que é convencer essas pessoas, o que a gente está trazendo para ela é realmente algo que vai transformar elas. Que elas estão pensando só em 30 dias, não estão pensando nesse futuro, nessa longevidade, nessa previsibilidade, nessa construção. É assunto para ter um outro papo aí de quais são os desafios do setor. Rafael, acho que a gente já teve uma conversa bem boa aqui. Eu queria encerrar essa conversa com uma última pergunta. O que é que você acredita que é preciso, que o empreendedor precisa ter para conseguir crescer 10 vezes? Experiência. Por quê? Porque assim, eu não preciso fazer as coisas sozinho. Eu consigo linkar a outras situações ou pessoas que já passaram por isso para que elas me ensinem aquilo que eu vou sofrer de dor aqui. Quando você falou ali que tem empresas que já prosperam na sua cidade, mas elas podem ser muito mais. Eu não disse aqui que a minha mãe em 2017 ela já estava prosperando, ela tinha ali seu faturamento legal, só que agora a gente fatura 3 vezes mais. Então assim, por que não faturar mais, querer mais, ter um padrão de vida melhor, né? E aí eu acredito que seja através da experiência. E a experiência a gente consegue por 2 caminhos. Ou através de você realmente fazer você por conta própria, e aí essa ação vai lhe trazer sabedoria, porque você vai fazer ela, ou você buscar essa sabedoria com alguém, como vocês, que tem uma sabedoria que pode auxiliar nessas pessoas, como eu, que tenho a experiência, né, de ter passado já por algumas situações que posso contribuir e dar atalho para essas pessoas, dar velocidade para ela, para que elas pudessem ser mais rápidas e ter mais acertos. Então eu acredito que experiência é método, é apto, é conhecimento obtido. Então, por isso que eu estou sempre buscando esse conhecimento, para ter experiência. Rafael, muito obrigado mais uma vez por ter topado bater esse papo conosco. Foi muito bacana trocar ideia contigo, ouvir da tua história e também pensar aí um pouco sobre os desafios que você passou na construção do Plano Vida e da Medic Mais. E que, notadamente, tiveram um grande avanço com a tua liderança, né? Sob a tua liderança. Show de bola. E para você que nos acompanhou, espero que tenha gostado da conversa de hoje. Aqui tem muitos insights inspiradores e dicas preciosas para o crescimento do seu negócio. Nos vemos no próximo episódio com mais um convidado especial para contar a sua história de crescimento. E esse foi mais um episódio do nosso podcast. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe ele nas redes sociais, grupos de WhatsApp e com seus amigos empreendedores. Aproveite esses insights inspiradores e nos vemos no próximo episódio. Até lá!